Nosso convidado é médico, psiquiatra e um dos escritores mais respeitados do mundo. Ele está aqui hoje para a gente conversar sobre alguns temas que ele aborda nos livros dele. Diguinho. Theodore Dalrymple! Theodore Dalrymple, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo. Primeiramente, como que eu devo te chamar? Theodore Dalrymple ou Dr. Anthony Daniels? Theodore. Theodore. Because my books are written as Theodore. Porque os meus livros têm esse nome, escritos Por como que você Theodore. criou esse nome, Theodore Dalrymple? Well, I was working as a doctor. Eu trabalhava como médico I was writing about the things I e saw já as a escrevia doctor, sobre as and coisas que eu obviously via I como needed to médico. be, Então, slightly eu precisava anonymous. ser meio que But anônimo. also, in English, this name, Em inglês, sounds like esse a very nome, old, Theodore Dalrymple, bad-tempered parece man. ser uma pessoa velha com muito mau humor. Which is what I wanted to E sound era o que eu like. queria parecer. Você esteve aqui para um dos eventos mais importantes da Liberdade no Brasil, que foi o 31º Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Esse evento é pioneiro, eu espero estar um dia, eu fui convidado para esse e não consegui estar por causa de agenda. Você veio aqui para esse evento, não foi? Yes. Exatamente. Você escreveu muitos livros, alguns eu já li, o último que eu li foi esse aqui, Viagens aos Confins do Comunismo. Aliás, esse livro eu ganhei de presente de um dos roteiristas aqui do programa no dia do meu aniversário. Esse livro é excelente, mas vamos começar a conversa falando deste outro livro aqui, A Faca Entrou, Assassinos Reais e a Nossa Cultura. O livro fala sobre o quê? Well, for about 15 years I was a Por doctor mais ou in menos prison. 15 anos eu fui médico num presídio. I was on duty one night in every three E eu trabalhava weekend, uma vez a cada 3 noites, once nos finais de semana. every 3 weekends. A cada 3 finais de semana, um final de semana, eu trabalhava e eu escrevia as minhas memórias dessa época no presídio. Por que tem esse título aqui, A Faca Entrou? It is because every murderer who Porque murdered todos with os a assassinos knife, when asked, que mataram alguém com uma faca, what happened, quando said, alguém pergunta "The para knife ele o went que in", aconteceu, ele fala, meu, a faca entrou. which, indicates that O que it's the indica knife que that é guides a the hand faca rather que than the guia hand a mão that guides e the não a mão que guia a faca. Seria o preso se eximindo da responsabilidade dele? Yeah, well, it's a way. I mean, we all do it. Nós todos fazemos isso, To não an é? extent. Yeah. De uma certa Everyone forma. does it. É um De uma certa comportamento forma, todo mundo faz. humano. Yes, it's human. Sim, um comportamento humano. But they wanted to distance themselves Mas os from criminosos their querem se actions. distanciar das ações. And they wanted to persuade others that Eles they were queriam not really convencer outras responsible. pessoas que eles não If you like, eram de they were fato the victims responsáveis. of their Eles own behavior. poderiam até querer dizer que são as vítimas do comportamento. Aqui no Brasil a gente tem, acredito que é em todo o Ocidente, mas no Brasil é quase que o senso comum, é o que se prega nas universidades, é o que se prega na mídia como uma lei praticamente, onde diz que sempre um criminoso é vítima da sociedade. Ele só cometeu o crime porque ele é vítima da sociedade, porque ele era pobre, porque ele não teve oportunidades. Você, como um especialista nisso, como um escritor, como um psiquiatra de prisão, o que você observou? Realmente o criminoso é uma vítima da sociedade? É verdade que a maior parte dos criminosos vem das classes mais baixas, das mais pobres. Isso é de fato verdade. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que eles são somente vítimas, porque se isso fosse verdade, todas as pessoas que são pobres seriam criminosas. Crime seria igual a pobreza e pobreza igual a crime. E isso não é verdade. Se você olhar as estatísticas na Inglaterra, e eu não posso falar pelas estatísticas aqui no Brasil, mas o crime cresceu com a riqueza. No século XX, a gente tem mais pessoas ricas e mais crime. Então não é verdade dentro de uma sociedade que crime e pobreza são a mesma coisa. No Brasil aconteceu isso. O Brasil, nas últimas décadas para cá, ele ficou menos pobre e ficou mais violento. Eu diria até que o Brasil hoje passa por um momento onde a elite brasileira, que é a elite política,
que está acima do cidadão, do empresário, de tudo, é o meio onde mais se acumulam criminosos. Ou seja, você vai lá na nossa elite política, não são as pessoas mais pobres do país, que são os senadores, que são os presidentes, que são os deputados, mas são os criminosos mais famosos e em maior número acumulado. Isso derruba a tese que é só a pobreza que transforma o ser humano em criminoso? Sim, claro. Da minha perspectiva, e eu não sei muito sobre o Brasil, o problema com a impunidade é que a classe política e as classes mais altas, elas têm experiência, bastante experiência, e isso tem um efeito psicológico muito grande no resto da população. Porque se as pessoas no topo são criminosos, por que nós que não estamos no topo não seríamos criminosos? Não existe justiça igualitária. Mas isso é meio que uma desculpa. Se você cometer um crime na minha frente, não justifica que eu depois possa cometer um crime. O que você acha que é o melhor método para se diminuir a violência, para que um país seja menos violento? Na Inglaterra, eu poderia dizer o que deveria ser feito, mas eu não posso dizer o que deveria ser feito no Brasil. Eu acho que a resposta, na realidade, é colocar as pessoas no presídio por muito mais tempo. Eu não vou entrar nas estatísticas, mas é fácil mostrar que mesmo agora, a maioria dos crimes cometidos por uma proporção bastante pequena da população, e essas pessoas entram e saem da prisão muitas vezes. Por exemplo, 50% dos presidiários já foram acusados pelo menos de 15 acusados e considerados culpados 15 vezes. E se você perguntar para eles, eles vão dizer que eles fizeram 10 ou 20 mais coisas, né? Cometeram 10 ou 20 mais crimes que eles não chegaram nem a ser acusados. Isso é 50% dos criminosos que cometeram, então, digamos, pelo menos 200 crimes. Mesmo assim, eles são sentenciados a 6 meses ou 1 ano e depois são libertados depois de metade desse período. O que a gente precisa lembrar? Eu estou falando da Inglaterra aqui. Os culpados, aliás, as vítimas do crime em geral são os pobres. Eu não vou ser vítima de um crime em geral. Se eu morasse numa área mais pobre, a minha vida seria dominada pelo medo do crime. Esses que se condoem muito com os criminosos, como criminologistas, a criminologia é uma das maiores causas de crime, eu digo. Eles estão vitimizando os pobres. A não ser que você ache que pobreza em si já é um crime, e eu não penso assim. Vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um rápido intervalo. Na volta, eu queria falar sobre esse seu outro livro aqui, Viagens aos Confins do Comunismo. Então, eu vou pedir que você fique aqui durante o intervalo. Tudo bem para você? Ok, então voltamos já, tá bom? Muito bem, estamos de volta com Theodore Dalrymple. Estávamos falando sobre criminalidade com a faca. Entrou antes da gente partir para o próximo assunto. Aqui no Brasil se fala muito que a educação é a solução para diminuir a criminalidade. Tem que investir em escola, não em presídio. Pela sua experiência, você concorda com isso? Não, não concordo. Existem países onde as pessoas não têm acesso à educação e não têm a criminalidade alta. E o nível de educação deve ter aumentado no último século, teoricamente, e o número de crimes também subiu junto. Não é uma questão de formação e educação, não é uma questão do que você sabe, é uma questão do que você pensa, o que você sente e da sua moral. E isso não tem muito a ver com a formação e educação. É claro que educação no sentido de como os pais criam os filhos, aí sim, né? Eu também acho que não. Aqui tem políticos muito bem instruídos, cometeram crimes horríveis, e políticos também que não sabem nem escrever, que também estão presos. Então,
não quer dizer muito, na minha opinião. Agora, vamos falar desse outro livro aqui, Viagens aos Confins do Comunismo. Eu adoro esse seu livro, recomendo para todo mundo para conhecer como é um país comunista, como é um país onde o socialismo é implementado de verdade. E você foi ver de perto, você foi viajar para os países que estavam sob o regime totalitário, regime socialista comunista. Era tranquilo para você fazer turismo nesses países? Não te deu medo nem um pouquinho? Não fiquei com muito medo, mas com certeza o pior país foi a Coreia do Norte. Foi terrível. Assim, parecia que a Cuba era um país livre em comparação com a Coreia do Norte. Coreia do Norte. Mas a Coreia do Norte é incrivelmente terrível. A Albânia também foi bem ruim, e a România, todos são muito ruins, para ser sincero. Mas eu fiquei muito pouco tempo na Romênia. O que tem em comum de todos esses países que tentam implementar o socialismo? A coisa mais opressiva, e não é necessariamente a pobreza, o mais opressivo, na minha opinião, é que você tem que fingir que você acredita nas mentiras mais descaradas. E você tem que aplaudir todos os líderes. A iconografia, as fotos dos líderes são todas muito parecidas. Sempre tem alguém por trás deles anotando suas preciosas palavras, como se fosse um ditado. E Ceausescu e Kim Il-sung ambos iam a fazendas, e é claro que eles conheciam mais sobre fazendas do que o próprio fazendeiro. E se eles fossem a uma fábrica de sapatos, eles sabiam mais sobre os sapatos do que as pessoas que faziam sapatos. E isso é comum a todos esses países. E todos os líderes falam por horas e horas. Nunca tem nada disponível para leitura ou que você possa assistir que não passou pela censura. E você não pode falar nada, você fica aterrorizado. No fim das contas, é tudo muito semelhante com Revolução dos Bichos, do Orwell, Animal Farm, é? Ou 1984. É sempre muito semelhante, não? É a mesma coisa. Okay. Fundamentalmente é a mesma coisa, sim. Muito bem, muito obrigado pela conversa, foi um prazer recebê-lo. Volte sempre. Theodore Dalrymple, pode ficar aí.